abrir a palavra de Deus, você vai deixar sua Bíblia aberta, por favor, porque a gente vai ficar um tempo bem grande com esse texto. Nós vamos ler esse capítulo, depois nós vamos ler o capítulo 12 de 2 Samuel, capítulo 11. Nós vamos ler por enquanto do versículo 1, versículo 4. E nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que ele venha lançar, semear essa palavra no nosso coração, ela venha cair numa terra fértil. Pai, é a tua palavra, Senhor. É como a palavra do semeador que saiu para semear. Não depende do semeador, depende do receptor da palavra. E que o nosso coração essa noite seja totalmente rendido, entregue ao Senhor, para que possamos praticar a tua palavra, viver a tua palavra, e não perdermos o nosso tempo com coisas vãs desse mundo, para que naquele dia a gente seja repreendido, achado infiel. Mas pelo contrário, Pai, que nós sejamos achados fiéis. Por isso pedimos, Espírito Santo, fala conosco, ministra nas nossas vidas, para a tua glória e para o teu louvor, é que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Começa assim o texto da palavra de Deus, 2 Samuel 11, 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, Davi enviou a Joabe e a seus servos com ele, e a todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Aqui começa o problema. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço a uma mulher que estava lavando-se, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, ou Betseba, depende da tradução, filha de Eliá e a mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer a entrada, entrando ela à sua entrada, e ela se deitou com ele, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. Pode vir para cá, deixa sua Bíblia aberta, nós vamos meditar nesse texto. Sem dúvida nenhuma, uma das passagens, liga para mim esse microfone, por favor, Dinei. Uma das passagens mais tristes que existem de Gênesis a Apocalipse. Uma das histórias mais infelizes de que um homem possa ouvir, crer que um dia essa palavra aconteceu. De fato, um ato impensado do rei, que diretamente por essa, me dá mais microfone aqui, por favor, filho. Que por esse ato impensado ceifou a vida de 5 pessoas diretamente pelo seu pecado. E pior, 4 eram descendentes dele, herança do Senhor. E aí, querido, eu quero deixar uma coisa muito séria para você anotar e nunca mais esquecer. As consequências do pecado na vida de um homem não só nos afetam, mas também a aqueles que conhecemos e amamos. Por isso, lembre-se da próxima vez que você for tentado. Se o pecado atinge as nossas vidas diretamente, e as pessoas que nos cercam, e os nossos entes queridos, e os nossos familiares, e até amigos, pense 1 milhão de vezes antes de você pensar em ceder ao pecado, que tão de perto nos assedia. Então quero falar para vocês nessa noite de lições de uma história que terminou
triste para você e para mim, para a gente aprender algumas coisas. E uma das coisas que a gente já aprende é logo no primeiro versículo, que Davi, tendo que ir à guerra, porque era momento dos reis irem à guerra, Davi então prefere se posicionar na sua zona de conforto, e aí que tudo começa na vida, trajetória, em rota ao fracasso de um homem ou de uma mulher, seja quem for. Quando ela entra na sua zona de conforto, quando ela já não mais guerreia espiritualmente, quando ela já não dobra os seus joelhos, não busca mais a Deus, não jejua como antes, não lê a palavra como antes, e começa a entrar numa rota de naufrágio espiritual, pondo em risco não somente a sua vida, mas aqueles que o cercam. E aí vai direto, querido, para os filhos, para a mulher, para todos. Bom, eu quero parafrasear o que a palavra de Deus diz em Apocalipse 1:6, que nós somos reis e sacerdotes. E eu quero fazer uma ponteária com esse versículo, com Efésios 6, que diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e contra potestades. Então Paulo diz: revesti-vos da armadura de Deus, Efésios 6:11. Aí tem um grande problema, querido, porque se eu não estou usando a armadura e você não está usando a armadura, nós somos alvo fácil contra as astutas ciladas de Satanás, aquele que a gente tem que lutar contra ele, que a gente tem que guerrear, porque a nossa luta, Paulo fala no versículo 12, nossa luta não é contra carne e sangue. Você não tem que lutar contra o Estado Islâmico, você não tem que lutar contra os muçulmanos, mas a sua luta é o que Paulo diz, são contra principados e potestades, dominadores tenebrosos das regiões espirituais da maldade, das regiões celestiais. E aí você precisa entender que, como Romanos 1:6 nos chama de reis e sacerdotes, sua posição é estar com a armadura. Agora, irmão, se Paulo está falando para você colocar a armadura é para quê? Para guerrear, querido. Agora, como é que tem gente que quer subsistir ou sobreviver ou prevalecer contra o diabo se não tem a armadura de Deus na sua vida? Se não tem a espada do Espírito, o escudo da fé, o cinto da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus chegou para Moisés, diz: Moisés, tira a sandália dos seus pés. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, o que você trouxe até aqui, vai ficar aqui, porque eu vou estar te vestindo novo, eu vou estar calçando os teus pés com uma outra palavra, com outro conhecimento, Moisés. Nós não podemos servir a Deus, querido, cocheando entre dois pensamentos. Uma hora buscando as coisas de Deus, outra hora buscando as coisas do mundo. Isso é loucura, irmãos. E aí, querido, Paulo diz para a gente: veste a armadura, porque só guerreia quem veste a armadura. Soldado que está sem armadura, está vendo o defeito e o erro do outro soldado combatendo, está criticando o sargento, o tenente, o coronel, falando mal do capitão. Por quê, querido? Coloca 6 soldados dentro de uma tenda, deixa eles trancados 1 mês, eles vão se matar, vão se engalfiar. Mas pega esses mesmos soldados, põe eles na batalha, eles vão matar o exército uns pelos outros, porque eles vão defender um ao outro. Deixa eu dizer uma coisa para você: o dia que você colocou a sua mão para Jesus, você se alistou, consciente ou inconsciente, ao exército de Jeová. Obrigado pelo seu amém. Ecoou aqui no meu ouvido. Quando você levantou a sua mão para Jesus, só que a religião tampou o seu ouvido para isso. É por isso que tem um monte de gente mimada, egocêntrica, humanista, vaidosa, orgulhosa, dentro dos púlpitos, pregando uma outra palavra, um outro evangelho, em que o centro não é Jesus, não é a palavra, o centro é Ele. O alvo é, o objetivo é Ele. Querido, uma vez eu li um livro,
Ô livrinho, vou te falar que eu nunca mais esqueci na minha vida. Falava-se assim no livro. É os senhores das igrejas, muitas igrejas evangélicas. Ainda bem que falou de todas. E o resto são os cães que comem das migalhas que caem daquele Senhor. Não está falando de Jesus. Está falando de pessoas que têm uma igreja como empresa, são donos da igreja, se portam como empresários da fé, se vestem como empresários da fé, seus carros são suntuosos, seus aviões, seus canais de televisão, e é um outro evangelho, não é o de Cristo, nem o da cruz, que eles pregam e ensinam. Esse dia eu estava falando de um cabra, que se diz crente, e uma igreja batendo palma para ele, do que ele estava falando, e ele falou, não, eu não creio que o Espírito Santo de Deus quer que você bata a palma, eu creio que Ele quer que você nos ajude a pagar as nossas contas e bata a mão no seu bolso. Ô irmão, sangue de Jesus tem poder. Que evangelho é esse de porta larga que as pessoas estão vivendo aí fora e pregando? Deixa eu dizer uma coisa para você. Soldado que põe a mão no arado, ele é proibido de olhar para trás, querido, porque quem olha para trás vira estátua de sal. E Jesus disse que se o sal perdeu o sabor, ele não presta para mais nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Querido, se a gente perdeu o sal da graça do reino de Deus, do evangelho, se a gente perdeu o gosto pela igreja, pelos irmãos, pela palavra, a gente precisa ver onde é que a gente caiu, porque quem olha para trás vira estátua de sal. Segunda lição que eu aprendo, que nós aprendemos com essa história, anote se você quiser: fazer a coisa errada gera coisas erradas e consequências pesadas. Vou repetir: fazer a coisa errada gera coisas erradas e consequências desastrosas. Davi era para estar na guerra, lutando as guerras de Deus, era para ele estar ocupado com a batalha, com uma espada na mão, mas preferiu estar na sua zona de conforto e viver ociosamente. Sabe o que significa ocioso? Sabe o que significa essa palavrinha que tem jogado milhões de pessoas no abismo, nas mãos de Satanás? Querido, se o diabo é o pai do pecado, a gente pode falar isso? A ociosidade é a mãe de todos os pecados. Olha o que causou na vida de Davi, que você vai ver daqui a pouco. Ocioso é uma pessoa inativa. Meu irmão, escute e leva isso para o mundo espiritual. O que é um ocioso? É um desocupado, falta de empenho, é um preguiçoso. Agora aplica todos esses adjetivos com um final espiritualmente falando. É um preguiçoso espiritual, é um inativo espiritual, vive no egocentrismo da vida dele, segundo a ótica dele, o pensamento dele não se enquadra na palavra, no reino, no espírito. Davi era para estar na guerra. E eu quero abrir um parênteses aqui: se Eva estivesse fazendo o que ela tinha que estar fazendo, ela não tinha dado conversa para serpente nenhuma. E se Adão estivesse fazendo o que estava para ele fazer, ele não tinha dado conversa para a mulher dele. Fecha parênteses. Tem gente que está igual a Davi, sem empenho, sem dedicação, sem amor às coisas que se referem às coisas do Senhor, e vive uma letargia mórbida, procrastinando as coisas do Senhor. O ano que vem eu mudo, o ano que vem eu vou fazer. E aí eu quero falar de Ezequiel 16:49, porque o maior pecado
de Sodoma e Gomorra não foi o homossexualismo. Não, pastor, não foi. O que gerou a Sodoma e Gomorra praticar uma abominação foi exatamente a ociosidade que ela vivia. E a palavra de Deus diz, coloca por favor, 16:49. Diz assim a palavra de Deus. Olha o que diz o texto. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Só que está falando para o povo de Israel. Chamou o povo de Israel de irmão de Sodoma e de Gomorra. Soberba, achar que é melhor do que as pessoas, melhor do que os outros. Fartura de pão, a despensa estava cheia na casa, tinha de tudo. E próspera ociosidade teve ela e as suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Olha a ruína aqui de Sodoma e Gomorra, que abriu as portas para todos os pecados, abominações que aquelas nações fizeram, que aquelas cidades cometeram, porque ali era uma nação. Agora escute o que eu vou dizer para você. A Bíblia nos fala claramente no versículo 2 ao versículo 4, que a Betseba tinha um marido. Ela era casada. E Davi bem ficou sabendo que ela tinha dono. E não era para ele estar olhando para as janelas da vida, porque o lugar dele era para estar guerreando e matando o inimigo de Deus. Agora, o que Davi não sabia, provavelmente não sabia, ou se sabia, esqueceu, é que o nome Urias significa: o Senhor é a minha luz. Rapaz, você sabe o que você acabou de ouvir? Quando disseram para Davi, a Betseba, ela tem um marido, e o nome do marido dela é o Senhor é luz. Meu irmão, o Senhor é a minha luz. Então, quando chamavam Urias no hebraico, estavam chamando assim: o Senhor é a minha luz, vem cá. Você está doido, rapaz? Onde é que esse moço botou a mão nessa cupuca? Querido, quer dizer que na luz nada fica encoberto, nada fica escondido, nada fica debaixo dos panos. Urias sabia que o Senhor não faz acepção de pessoas. Quando o papai dele escolheu o nome para ele, ele foi criado no temor a Deus, e ele sabia que no Senhor há luz, e que o Senhor não compactua com trevas. Deus é luz, e cedo ou tarde Ele vai trazer tudo à luz que o homem fizer ou deixar de fazer. Cedo ou tarde. Daniel 2:22 diz isso. Deixa só a Bíblia aberta em 2 Samuel 11, e o Dinei se acompanha no telão, na televisão. Daniel capítulo 2, versículo 22 diz assim: Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora o quê? A luz. Então, querido, antes da palavra sair na sua boca, Deus já sabe a intenção, por que você falou, por que você não falou, por que você ficou de boca fechada, mas todos os seus pensamentos são patentes aos olhos daquele que nós vamos prestar conta. Então, que dica para quem está do seu lado assim: meu irmão, Deus tudo vê, querido. Terceira lição dessa história: um abismo chama outro abismo. Vou repetir. A terceira lição infeliz que a gente aprende com essa história: um abismo chama outro abismo. Eu estou falando de Salmo 52, versículo 7, a parte A. A mulher corria risco de vida. O mandato do rei era uma lei marcial. Ou ela podia ser punida severamente, ou ela podia perder a vida se ela desobedecesse ao mandato do rei. Então ela foi
obedeceu. E o interessante é que no versículo 4, de 2 Samuel 11, tem um parênteses na maioria das Bíblias, você pode checar na sua, que fala exatamente que ela tinha acabado de se purificar. Quer dizer que o Urias foi para a guerra e ela não estava grávida. Mas quando ela coabitou com Davi, ela ficou grávida, ela recebeu de Davi um filho, que não seria de Urias, seria do rei. Davi não sabia de nada, que ela estava num período fértil. E é aí que eu quero chamar a sua atenção, querido. Porque o diabo não conta essas coisas para as pessoas. Quando alguém começa a ser escravo da droga, da prostituição, e que morre de AIDS, que morre, irmão, AIDS mata mesmo, continua matando. Eu conheço a pessoa que o pai dele morreu com 11 anos, quando ele tinha 11 anos, com AIDS. Eu conheço pessoas que começou a ser alcoólatra e morreu com cirrose hepática com uma tragada de bebida. Gente que já morreu que começou com uma pitada de cigarro na boca, uma tragada. O câncer corroeu e matou aquela pessoa. 90% desses moradores de rua que estão aí fora, tudo começou com um gole de bebida ou um cigarro de maconha. Destrói o neurônio, a mente, destrói o coração, destrói a família. E aí, querido, o diabo te oferece o doce, mas não te fala da diababete. É assim que ele faz. Vem cá, Davi, o doce está aqui, mas você tem uma diababete. Não. A pessoa come. Aí vai fazer o exame de sangue lá na altura. Porque o diabo oferece coisa boa, irmão. Desculpa quem falar para mim que o diabo oferece coisa boa, precisa ler, coisa ruim, precisa ler a Bíblia. É só você lá ver em Mateus 4,4 o que ele ofereceu para Jesus. Você acha que ele ofereceu tormento, tristeza, morte? Ele só ofereceu coisa boa. Tudo isso eu te darei. Só você tem uma condiçãozinha. Você só se serve, mais nada. Então presta atenção, querido. Davi já tinha feito uma grande bobagem na vida dele. E ao invés de assumir o erro, não. Ele se escondeu. Por isso que o tópico dessa parte significa um abismo, chama outro abismo. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca alcançará prosperidade, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Então confessar pecado sem deixar são meras palavras jogadas ao léu. Tem que confessar e deixar para receber a misericórdia e o perdão. Porque se não abandonar o pecado, não tem misericórdia nem tem perdão para quem quer que seja. E foi assim com um grande rei, para não dizer o maior rei que existiu no Velho Testamento, nas Escrituras Sagradas. Vamos continuar a ler o texto? Versículo 5: e a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi e disse: estou grávida. Então Davi chamou a Joabe, dizendo: envia-me a Urias, o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou a Davi como ficava Joabe, como ficava o povo e como ia a guerra. Disse, pois, Urias a Davi: desce à tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele, presentes do rei. E outra tradução fala iguarias do rei. Porém Urias se deitou, Jesus amado, à porta da casa real, como todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Sabe o que Deus fala aqui para mim?
fidelidade. O que está faltando no meio do povo de Deus hoje é fidelidade. E o fizeram saber a Davi, dizendo: olha, Davi, o Urias não desceu à casa da mulher dele, não. Então disse Davi a Urias: não vens tu de muita jornada? Por que não desceste à tua casa? Eu quero aqui abrir um parênteses, para ficar no somebody love com a tua esposa. Ela vai fazer uma massagem em você, tem muito tempo que você não vê ela, entendeu? A malícia do rei. Por que você não foi fazer isso, Urias? Aí olha a resposta desse homem de Deus. E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E eu hei de entrar na minha casa para comer e beber. E escuta isso aqui, querido, para me deitar com minha mulher? Pela tua vida, agora isso aqui foi pior do que uma espada que cortou a cabeça do rei. Pela tua vida e da tua alma, não farei tal coisa. Sabe quando eu li isso aqui, sabe que na hora o Espírito Santo falou comigo? Sabe quem que esse moço aqui parece? O Ruth. Não me enche para que te deixe. O teu povo é o meu povo. Aonde tu fores, irei eu. Gente, Davi estava querendo arrumar um jeitinho brasileiro para cobrir o pecado, para que o povo não soubesse, para que suas famílias, suas mulheres, ele tinha no plural, mulheres. Escuta que começa a tragédia na vida desse camarada, porque um abismo chama outro abismo. Urias fala: como é que eu poderia deitar com a minha mulher, com os meus amigos, correndo perigo de vida na guerra? Nunca, rei Davi, nunca eu vou fazer isso. Enquanto Davi estava querendo esconder o pecado dele, Urias estava honrando ele. Você já viu gente assim? Que você vai com o coração aberto para ajudar a pessoa querendo te dar uma facada nas costas, puxar seu tapete. Isso não tem só lá em 2 Samuel, não. Existe hoje em dia também, querido. Agora vamos continuar, porque eu quero falar para você da quarta lição, porque Urias queria honrar Davi, e Davi escondeu seu pecado. Mas olha o que diz o versículo 14. Por isso que eu quero deixar a sua Bíblia aberta. Olha o que diz o texto. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe. E Jesus, e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu uma carta dizendo, era o general de guerra dele que estava lá: põe a Urias na frente da força da peleja, da batalha. Olha o que o rei escreveu, irmão. Um homem que a Bíblia diz que era segundo o coração de Deus. Por isso que a Bíblia diz: aquele que pensa que está de pé, cuida. Porque para cair só está de pé, querido. Põe ele na peleja e retirai-vos para trás dele, para que seja ferido e morra. Versículo 15. Agora eu quero fazer para você uma ilustração. Eu quero dar um nome a essa carta e essa mensagem: a carta da morte. Um rei que escreve e que pega o seu anel e sela aquela carta, e ninguém no país, no estado, tinha autorização para abrir essa carta, a não ser o general de Davi. Urias recebe aquela carta e eu imagino Urias: fui confiado a uma mensagem de guerra, que responsabilidade, como o Davi gosta de mim, como o rei gosta de mim, aquele rei me ama, ele quis que eu fosse para minha casa, ele quis que eu fosse beber, ele até me deu bebida, comida, me deu até presente. Ai, como eu amo aquele rei, ai, como amo o rei Davi. E aí ele vai, não se sabe quantos dias cavalgando, quantos dias ele andou,
ele então chega na presença de Joabe, e aí eu imagino ele, fica de pé, vem cá, querido, imagina ele entregando para Joabe, você é Urias, eu sou o Joabe, entrega para mim essa carta, imagina, e ele parado, ansioso, querendo ver o que é que o rei deu o recado para a guerra. Aí ele pega a carta, abre a carta, lê a carta, e eu imagino o Joabe, tô entendendo. Não. E aí, pergunta para mim. E aí? O meu rei fez isso. E aí, fala para mim. Posso te falar? Pode ir pra cá, meu filho. Vai guerrear. Vai guerrear, lá na frente. O rei ficou doido. Eu já vi maldade, covardia. Mas essa aqui excede a tudo. Eu não sei porque que ele está fazendo isso. Mas eu sou obediente. Capitães, precisamos ter uma reunião. Nós vamos avançar. Eu vou ler o texto para você. Nós vamos avançar, estou adiantando. E nós vamos deixar Urias à frente da batalha para que ele morra. Ordens do rei. Mas Joabe, poxa, Urias, o Senhor é a luz da vida dele. Joabe, eu nunca vi alguém fazer isso na minha vida. Entregar o próprio soldado. A gente está aqui para morrer um pelos outros. E o Senhor vai fazer isso? Ordem do rei Davi. Escuta o que diz o texto. Versículo 16. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a um lugar onde sabia que haveria muitos valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns dos povos dos servos de Davi. Olha a cilada que ele fez. Ele matou muita gente, por causa do pecado dele. Isso é assustador, irmãos. E morreu também Urias o Heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. Se a gente pode chamar isso aqui de sucesso, eu não sei o que é desgraça. E deu ordem ao mensageiro dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que vos chegaste tão de perto à cidade pelejar? Desculpa. Amém, obrigado. Não sabeis vós que haviam de atirar do muro? Todo mundo foi morto a flechada. Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete, não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de uma mó corredora de que morreu em Tebes? Porque vos chegastes ao muro, então dirás: também morreu o teu servo Urias. Olha só, olha, um abismo vai chamando outro abismo na vida da pessoa. O general fez uma bobagem, e para aplacar a ira do rei, ele falou assim: olha, ele deu a desculpa, a mulher morreu lá na outra guerra, fulano, beltrano, aí a gente foi avançar, e aí eles tiraram flecha na gente, mas fica despreocupado, que o serviço está feito, o Urias está morto. Sangue do cordeiro. E foi o mensageiro, entrou e fez a saber a Davi tudo o que Joabe o dissera. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós no campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos,
servos, desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei. Alguma tradução fala príncipes do rei. E também morreu teu servo Urias, o heteu. Agora assusta e pasme com o que eu vou te dizer. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrote, esforça-o tu assim. Olha para mim, querido, deixa eu dizer uma coisa assustadora para você. Davi quase desfaleceu quando o seu inimigo Saul morreu, chorando e pranteando. Davi desfaleceu em tristeza quando o seu inimigo Abner morreu. Mas Davi se alegrou com a morte de Urias. Até disse uma palavra que recaiu e iria sobre a sua própria vida num futuro bem próximo. Quem morre da espada, a espada será ferido. Lembra que eu disse da plantação? Quem planta vai colher, não é uma. Ele plantou uma. E você vai ver quanto foi que ele colheu. Quero deixar eu dizer uma coisa para você. É assustador porque versículo, eu parei no 25, né? Olha o 26, vamos ler até o 27. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, estava morto, lamentou o seu senhor, seu marido. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e ela lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Aí, até aí, se a história terminasse aqui, a gente podia falar assim: terminou com um final feliz. Mas como Deus tudo vê, e Deus não tem um culpado por inocente, e essa geração só está fazendo com Deus o que está fazendo, vem na quarta-feira para você saber por que esse povo está fazendo com Deus o que estão fazendo, porque você vai saber na quarta-feira. Quem está vindo aqui está sabendo. Por que as pessoas estão brincando com Deus? Por que as pessoas estão procrastinando com as coisas de Deus? Por que as pessoas vão empurrando a Deus, a igreja, vai tratando de qualquer jeito, vai fazendo do seu reino pessoal o centro da sua vida? Continua vendo na quarta-feira que você vai continuar sabendo por que essas pessoas ainda estão fazendo isso. Escute. Aí termina o capítulo, mas começa a história da tragédia do grande rei de Israel. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Meu irmão, o que você tem feito parece bem aos olhos do Senhor? Ou o que você tem feito, o que eu tenho feito, parece mal aos olhos do Senhor? Quando nós estamos sozinhos na nossa casa, no telefone com o nosso amigo, aos olhos do Senhor, a sua conversa com o seu amigo, com o seu parente, vai bem aos olhos daquele que tudo vê, que seus olhos são como um raio-x, som da rins e coração. Ou o que nós estamos fazendo, falando e vivendo, está enquadrado nesse final aqui que Davi viveu. Isso pareceu mal aos olhos do Senhor. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Deixa eu te falar um salmo conhecido do povo cristão, face da terra. Deus começou a ministrar esse salmo na vida, Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Mas o contrário desse salmo também é verdade. Desagrada-te do Senhor, que você não tem ideia
que Ele pode fazer contra a sua vida e a minha vida. O que está faltando no meio do povo de Deus, sabe o que é? Temor de Deus. As pessoas nem sabem mais que é temor na nossa geração, a maioria, a grande, avassaladora, esmagadora maioria. Eu dou um passo até maior. A grande maioria nem conhece a Deus. Ou se conhece ouvir falar, mas não conhece o evangelho da cruz, que o convite é: morra, perca a sua vida, pare de viver, deixe ele viver na tua vida. O convite do cristianismo é para morte, para perder a vida, para você odiar a sua própria vida. E o convite da igreja evangélica é: viva o melhor, você é filho do rei. Deus é contigo, profeta. E aí Deus vai te dar o melhor dessa terra. Querido, como eu odeio essas mensagens engodadas por Satanás, querido, que fazem as pessoas não terem esperança, mas serem enganadas e sucateadas numa vida espiritual promíscua e morta espiritualmente. Uma vida dupla. Uma vida que entra na porta da igreja, bota terno, bota gravata, bota até no chão, blusa até na tampa, mas não respeita o marido, não respeita a esposa, não ama o filho, não tem tempo para ver com o filho, porque o ladrão chamado part-time, overtime, intertime, roubou o filho dele. E não só ladrões de hospitais não, querido. Tem ladrões virtuais também que estão roubando os filhos e roubando os pais dos filhos. É por isso que a Bíblia fala que vai converter o coração dos pais aos filhos, filhos aos pais, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Escute, querido, 1 Timóteo 5,24, e Davi dançou aqui. Tem muita gente que está se dando bem aqui nessa terra, por causa de 1 Timóteo 5,24. Põe o talão para mim, Odinei. Tem muita gente que está se dando bem aqui nessa terra, mas Davi se deu muito mal por causa de 1 Timóteo 5,24. Olha o que diz a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Os pecados de algumas pessoas podem ser vistos claramente. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 24. Vamos ler juntos? Os pecados de alguns homens são manifestos antes de entrar em juízo. O que está querendo dizer aqui? O Joãozinho foi lá no supermercado, roubou um saco de laranja. Na câmera pegou, o menino que estava no escritório viu o Joãozinho com um saco de laranja. Quando ele chegou na porta do escritório, o segurança: Joãozinho, vem cá. O pecado de Joãozinho foi manifesto antes do juízo. Se deu bem. Escute, o grande problema, e eu vou falar um negócio pesado aqui, igreja. O grande problema não é a pessoa pecar e o pecado dela a esposa descobriu, o marido descobriu, o pai descobriu, o filho, o irmão, o amigo, o pastor. Não. Graças a Deus, Davi, o pecado dele foi visto claramente. O problema é a segunda parte do versículo que diz: enquanto os de outros descobrem depois do juízo. E aí é o que a Bíblia fala, que se você está sem correção, você não é filho, você é bastardo. Se você ou se eu estamos pecando, plantando pecado, vivendo pecado, errando e procrastinando e empurrando, e o nosso pecado não vem a público, a mulher não descobre, o marido não descobre, o pastor não fica sabendo, o irmão não sabe, o pai não vê, o filho não vê, esse pecado vai ser descoberto no dia do juízo. Todos vão saber. Em plena luz do dia. Escute, querido. Não viu porque foi escondido, mas vai ser visto naquele dia que ele preparou para julgar o mundo inteiro. O pai não soube, a mãe não soube, a irmã não soube, o irmão não soube, o filho não soube, a filha não soube, mas ele soube.
Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Vou falar uma coisa para você muito séria. Bem-aventurados são aqueles que o galo canta ainda nesse mundo. Porque o dia que o galo cantar lá vai ser tarde demais. Quando o galo cantar naquele dia, só vai ter choro e amargura de vida por toda a eternidade. Jesus disse em Lucas 12:2: não há nada que esteja oculto que não venha a ser revelado, nem nada que esteja escondido que não venha a ser descoberto. E aí a gente entra em 2 Samuel 12. Eu quero que você abra a sua Bíblia, 2 Samuel 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15 agora. Agora que a mensagem está começando, irmão. Aleluia! Fala aí, pastor, prega até meia-noite hoje que eu estou junto com o Tiatico Tio. Tamo junto. É Deus bom, ninguém me segura, Jesus. Em verdade. Olha, eu estou em 2 Coríntios, espera aí, agora o negócio lascou aqui. Agora estou em 2 Coríntios 2, falei, em verdade que o texto ressaltou. Opa, volta para 2 Samuel, pastor Geraldo. 2 Samuel, capítulo 12. Ai, Jesus, tem misericórdia de nós. E o Senhor, eita glória, enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse, eita homem de Deus esse. Havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas. Mas o pobre, meu Deus, não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Natã, como está faltando profeta Natã na nossa geração hoje. Natã, ele soube falar a coisa certa com a maior sabedoria do mundo. Porque Davi podia arrancar a espada e arrancar a cabeça do Natã, então ia ter mais problema ainda. Mas o Natã corre nos mínimos detalhes e redige a carta da vida de Davi com uma sabedoria triunfal. Sabedoria do céu. Até a ovelhinha que ele comprou, porque ele pagou o dote, ele narra. Aí ele continuou falando, e comprara e criara. E ela havia crescido com ele, com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço. E a tinha como filha. Vindo um estrangeiro, um viajante, ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele. Essa tradução fala para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do pobre e a preparou para ele, preparou para ele mesmo. Aí, meu irmão, Davi se acendeu a ira dele, a fúria dele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Uau, é Davi. Então disse Natã a Davi: tu, Davi, és este homem. Assim te diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi, te pus rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais ainda te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, Davi, meu filho, meu ungido? Eu imagino o coração de Deus sangrando, gemendo.
por aquele que um dia foi um homem segundo o coração de Deus, mas que não vigiou, gente, não guardou as suas vestes brancas, não colocou o óleo sobre a cabeça. Ele diz o versículo mais triste que um homem pode ler da sua própria vida: por que desprezastes a palavra do Senhor? Não vai depois da vírgula, não. Fica só na primeira parte. Quantos de nós têm desprezado a palavra do Senhor? Em todos os sentidos. Em amor, em reverência, em obediência. Quantos de nós estão andando na rua Davi, na mesma pisada que Davi pisou? E estamos desprezando a palavra de Deus. Porque desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos teus olhos? Olha Davi, a Urias o Heteu você feriu a espada, você é assassino, Davi. E a sua mulher, você tomou ela para você, você é um adúltero, Davi. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Foi você que matou, você é um assassino, Davi. Agora você lembra que a semente foi uma que ele plantou? Olha a colheita dele, gente. Deixa eu falar uma coisa para você, gente. Presta atenção com essa palavra de Deus para a sua vida, para te curar, para te libertar, para te aliar com Deus. Para fazer se morrer para você, meu filho, minha filha, meu irmão. Escuta, nem quando Davi estava babando na frente do rei Aques, ele cometeu uma grande loucura como essa. Nem quando ele estava fingindo de doido, ele cometeu uma loucura pior do que essa. Nós estamos falando do exemplo de rei que a Bíblia cita, gente, que deu 5 segundos de trela para Satanás. Por isso que a Bíblia fala, para você resistir às astutas ciladas de Satanás. Davi estava sem a couraça, querido. Você não pode viver sem couraça. O exército, quando está no meio da guerra, o soldado dorme de botina, fuzil na mão, revólver, capacete do lado da cabeça. Soou a corneta, todo mundo pula de prontidão e vai guerrear para salvar a vida do colega. Mas o meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento da verdade. E quem quer roubar essa verdade de você é o diabo, Satanás, a antiga serpente, que tem matado as pessoas. Agora, pois, rei Davi, nunca, jamais se apartará a espada da sua casa. Lembra quando ele falou da espada? Quando ele brincou? Quando o rei ficou sabendo que Urias morreu, que os soldados morreram? Fala para ele que quem fere a espada será ferido, vai morrer da espada. A sentença de Deus, com Deus que ninguém brinca é essa: nunca, jamais a espada se apartará da tua casa. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Portanto, assim diz o Senhor, 2 pontos: eis que eu suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante o sol. Tome com esse barulho se você conseguir. Porque tu fizeste oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi.
E a criança adoeceu gravemente. Quinta lição que eu aprendo com você: a nunca sermos precipitados com os nossos lábios para não sermos escravos das nossas palavras. Davi disse no versículo 5 que vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fizer isso. Escute isso: o rei Davi dá a sentença de morte para o homem Davi, e sem querer ele mesmo se condena a pagar 4 vezes o que ele tirou. Por que Deus não matou Davi? Porque ele se arrependeu e ele matou o filho dele no lugar dele. Irmão, escute: pela cordeira, versículo 6, dará a quadruplicado 4 vezes, porque tal coisa fez, porque não se compadeceu. Quinta coisa: tomarmos cuidado para não sermos precipitados com as nossas palavras. Sexta lição, e essa é para mim das piores que Deus me deu: os filhos sempre vão pagar diretamente pelo pecado do pai ou da mãe. Lembra da semeadura? Ele lançou uma e colheu 4 vezes, e nunca é na mesma proporção. A situação de Davi era negra com bolinhas escuras, porque com Deus ninguém brinca. Se o homem plantar na carne, vai colher morte e corrupção. Primeiro filho, filho de Betseba, morreu. 2 Samuel 12:18, sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. Segundo filho, Amon, 2 Samuel capítulo 13, versículo 29 ao 32, põe no telão por favor. 2 Samuel capítulo 13, versículo 29 ao versículo 32, que eu quero ler com a igreja. Veja bem, presta atenção: e os servos de Absalão fizeram a Amon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e, montando cada um no seu mulo, fugiram. 30. Enquanto eles ainda estavam em caminho, chegou a Davi um rumor, segundo o qual se dizia: Absalão matou todos os filhos do rei, nenhum deles ficou. 31. Então o rei se levantou, rasgando as suas vestes, lançou-se por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos que lhes assistiam rasgaram as suas vestes. 32. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: não presumo, meu senhor, que mataram todos os teus mancebos filhos do rei, porque só morreu Amon, porque assim como tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia em que ele forçou a Tamar, sua irmã. Um abismo chama o quê? Sabe por que Davi estava rasgando as vestes? Porque a consciência dele estava pesada do que ele fez. Ele era homem de Deus, gente. Ele conhecia a Bíblia melhor que nós todos juntos. Salmos, a maioria deles, homem de Deus, mas que não prontificou a ficar de sentinela contra as astutas ciladas de Satanás. Todos esses 3 primeiros ele participou e viu, e chorou. Absalão, 2 Samuel 18:14. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do cavalo. Ei, peraí, volta aqui comigo. Quem é esse Joabe aqui? Quem é esse camarada aqui? Filho dele? E o camarada que era do exército dele, uma tira com 3 dardos. O filho. Você consegue entender a seriedade que você está lendo, meu irmão? Do próprio filho ser morto por um camarada de guerra, braço direito de Davi. Querido, você acha que o rumor não correu? Não tem amor pelo soldado, não tem amor nem pelo cara de Deus. Urias era homem de Deus. Matou o próprio filho. 3 ele chorou. O 4 ele já estava morto quando aconteceu, Adonias. Esse Davi não viu. 1 Reis, capítulo 2, versículo 25. Versículo 24 e 25. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha falado, que hoje morrerá Adonias, e enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele de modo que morreu. Matou um, perdeu 4 filhos.
Isso é assustador, gente. Você está entendendo? Não foram os filhos da vizinha, não foram os parentes dele, foram os seus próprios filhos. Sem contar na revolta de Absalão, que se levantou contra ele, querendo matar ele. Tudo porta que ele mesmo abriu. Qual foi a porta? Ociosidade. O diabo não está nem aí para você se você vem na igreja. Se você dá a sua oferta, seu dízimo. Se você canta. Se você prega. Ele não está nem aí para você. Ele só está interessado em saber se você tem uma vida ociosa. Olhando para as janelas da vida. Sabe as campinas do Jordão? Quando Jesus disse para aquele homem louco, hoje pedirão a tua vida. Me ajuda a lembrar. Quais os pecados daquele homem que a maioria dos brasileiros que estão na América, os estrangeiros, estão vivendo do mesmo jeitinho? Do mesmo jeitinho, na mesma estirpe, na mesma linhagem. Come, bebe, regala-te, porque tens em depósito muitos anos para que você viva. Aposentadoria, filho. Qual de nós que não está nessa terra aqui que não preocupa com o dia de amanhã? Deixa eu dizer uma coisa para você, não preocupa com o seu amanhã. Preocupa em agradar a Deus. Porque se você agradar Ele, Ele vai te agradar. É a semeadura que você vai fazer, é a colheita que você vai ter. Sétima e a última lição. O pecado, anota isso aí, querido. O pecado é como um bumerangue. Mas isso o diabo não te conta. Ele vai, mas ele volta contra você. Mas nunca da mesma medida. Sempre maior, maior e maior. Por isso o recado de Deus para a minha vida, para a sua vida é: fuja da aparência do pecado. Fuja do mal. Fuja de tudo aquilo que quer roubar e destruir a tua vida espiritualmente dizendo, querido. Fuja. Não abra as portas se Deus não mandou você meter essa chave, querido. 2 Samuel 12, 11 diz assim: assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Pastor, não acaba não as tragédias, não acaba. O Absalão quer matar ele, quer destruir ele, quer tomar o lugar dele. Irmão, não acaba esse negócio. Um abismo chama outro. Onde que está essa profecia, pastor? O cumprimento da profecia bíblica está em 2 Samuel 16, 21. E disse Aitofel, que era conselheiro de Davi, mas agora era conselheiro do filho dele, que queria matar ele: possui as mulheres de teu pai, que deixou para guardarem a casa. E assim todo Israel ouvira o que fizera, coisa abominável para com teu pai, e se fortaleceram as mãos de todos os que estavam contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, todos da cidade viram. E Absalão possuiu as mulheres de seu pai perante os olhos de todo Israel, o qual se deitara com as tuas mulheres debaixo do sol. Você consegue dormir, querido? Com isso que eu estou te falando. Meu relógio está aqui, querido. Eu falei para você que hoje eu não quero saber de relógio, que eu estou te dando um recado de Deus para a sua vida. Você consegue entender o que você está ouvindo? A seriedade do que você está escutando, meu irmão. Não brinca com Deus, igreja. Não brinca com Deus, Geraldo Antônio Teixeira Talhado. Porque eu já brinquei com Deus e parei numa estrada morto, e o carro do Instituto Médico Legal ia me levar para o necrotério. Perdi a minha mãe e a minha irmã, querido, porque nas minhas costas estava escrito assim: disponível para ciladas de Satanás. Você acha que é fácil eu trazer essa palavra para você? Uma palavra de exortação tão séria, tão profunda. Mas porque Deus me ama, e porque Ele te ama, e porque Ele nos ama, o seu Espírito está escrevendo essas palavras no seu coração, para que nem eu nem você se atreva a brincar com Deus, que não tem um culpado.
por inocente. Escute. Eu quero terminar. Mas eu quero ler para você Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Davi em 1 Samuel 21:13 fingiu de, como eu disse anteriormente, de louco com o rei Aques contra os filisteus. Mas sua loucura maior com Urias fez com que a espada nunca mais se apartasse da sua casa. E por causa da sua grande loucura, sua família pagou um alto preço, porque ele desprezou a palavra de Deus. Pastor, então qual a solução quando a gente peca? Se o pecado é tão sério assim. A Bíblia diz, Romano, que o salário do pecado é a morte. Qual a solução? Arrependimento. Por isso que Davi não morreu. Eu quero ler para você rapidamente 2 salmos. Salmo capítulo 32, primeiro, versículo 3 ao 5. Qual a solução? Arrependimento, por isso ele não morreu. Salmo 32, versículo 3 e 5. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha transgressão, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoarás a iniquidade do meu pecado. Salmo 51, versículo 1 ao 4. Lê comigo. Salmo 51, versículo 1 ao 4. Olha Davi arrependido pelo que ele fez com Urias, pelo que ele fez com a Betseba. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante dos meus olhos. Tem uma tradução que fala assim. Aí olha o que ele fala: contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Irmão, você lembra quando Jesus falou para aquele homem: vai e não peques mais? Para quê? Para quê? Não te suceda coisa pior. E tem gente que acha que Jesus é um Papai Noel, um bobo alegre. Tem gente que acha que Jesus é um bobão, velhinho gagá. Mente, trapaceia, rouba, fala mal dos outros, critica os outros, julga, fala mal da mulher, fala mal do marido, fala mal do pastor, fala mal do filho, fala mal da filha. Irmão, um dia minha cunhada estava dentro de um hospital, aí a minha cunhada, a Jaqueline, virou para a Júnior e falou assim: vem cá, essa mulher, ela é pastora mesmo? Porque a minha cunhada ficou escandalizada, que em 5 minutos dentro de um hospital, com um filho que estava internado, porque machucou a cabeça, em 5 minutos ela massacrou o marido pastor, na frente de um monte de desconhecido, gente né, do convívio dela. Ela falou assim: essa mulher é pastora mesmo? Verdade? O povo está sem noção, gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Fica a dica de Hebreus 11, 24 para você e para mim. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Versículo 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por pouco tempo ter o gozo do pecado. Você já escolheu andar com Moisés, querido? Você já escolheu ser maltratado por causa de Jesus, ser rejeitado, as pessoas vão falar mal de você, vão te perseguir. Jesus disse, gente, se odiaram a mim, vão odiar, não é talvez, não é senão, não é quem sabe,
É uma afirmação, meu amado. Vão te odiar, rapaz. Vão odiar você por causa de Jesus. O mundo tem que me odiar e tem que te odiar. Agora o mundo nos odeia. As pessoas do seu trabalho, elas te desprezam. As pessoas mundanas. Ou elas te acham o máximo. Ou elas acham você o cara. Não é porque você faz coisas de Deus, não. É porque você não se sobressai a elas. Você deixa as coisas no mesmo nível. Porque quando você é a luz no meio das trevas, as trevas são dissipadas pela luz que é em você. Porque você é a luz do mundo que é em mim. Provérbios 15:3, eu termino com esse versículo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus, contemplando os bons. Você pode me enganar, eu posso te enganar, a gente pode fingir que a gente é crente, fingir que a gente é pastor, fingir que a gente é ovelha. A gente só não pode fingir nem um milésimo de uma fração de um segundo diante de Deus. Então por que Deus trouxe essa palavra para mim e para você? Para você não errar o alvo, para você não se perder, você se levantar. Essa palavra é para te levantar, porque o pecado quer te derrubar. Satanás, com as ciladas dele, quer te atrair a ele, te engodar, te oferecer a América, te oferecer o dinheiro da América, te oferecer a riqueza da América, você se afastar de Deus, você se esfriar, você perder o bom senso, o senso da vida cristã, parar de andar nas pisadas de Jesus, para você andar nas tuas pisadas. É tudo que o diabo quer. Então eu queria que você essa noite, você se arrependesse, que tocou o coração de Deus para não matar Davi. Eu queria conhecer alguém aqui que é melhor do que Davi. Levanta a mão. Sabe como é que Paulo se enquadrava? Eu, o principal dos pecadores. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele sabia o lugar dele, onde Deus tirou. Eu sei de onde que eu saí, querido. Das masmorras de Satanás, das prisões espirituais mais densas que você possa imaginar. Porque a pior prisão não é a barra de cadeia de uma penitenciária. Tem muita gente que está lá dentro, que é mais livre que muita gente que você conhece, que está aqui fora, no green card, com documento americano, mas é escravo do diabo. Então essa é uma palavra de arrependimento, de mudança de mente, de atitude, de metanoia, de Deus me achar e te achar. E nesse ano de 2020 você fala assim: eu preciso desesperadamente tomar uma posição diante de Deus, buscar o reino de Deus, a justiça dele, buscar o reino dele. Não é o meu reino, é o reino dele, não é o teu reino. Eu queria que você ficasse de pé. Sabe, querido, vou fazer uma coisa para você. Paulo, ele fala uma palavra que ele diz assim: eu sei que se vocês queriam até arrancar os olhos de vocês para me dar, se possível for. Eu quero parafrasear essa frase e dizer para você uma coisa: se possível for, eu queria chorar no teu lugar. Chorar. Eu queria que, se fosse preciso, rios de água descessem dos meus olhos por sua causa, por sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelo seu matrimônio, pelos seus netos. Mas cada um de nós precisa chorar por si mesmo. Não lágrima de crocodilo, não lágrima para aparentar que está triste, que está comovido. Tem uma lágrima que só Deus vê, aquela do coração. As lágrimas do coração só Ele enxerga. Ele manda o anjo dele recolher com ordem e levar e guardar. Essa lágrima que eu quero que você entenda que para Deus Ele não despreza. A lágrima do
seu coração que ninguém está vendo, mas seu coração está chorando na presença dEle, na dependência dEle, do perdão a Ele, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus perdão, pedindo a Deus e reconhecendo quem você é, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A Bíblia diz, Eclesiastes, não há um justo sobre a face da terra que faça o bem e que não peque, querido, que faça o bem. Você escutou o que você ouviu? Você escutou, meu irmão? Você escutou o que você ouviu, pelo amor de Deus? Que faça o bem, que não peque. Não tem está dizendo que eu e você, querido, até quando a gente faz o bem, a gente peca. Então, se ele observar a iniquidade, ninguém vai subsistir diante dele. Então, o que é que nos faz ficar de pé? É quando nós nos arrependemos e ele então aplaca a ira dele com o sangue do Cordeiro na sua vida, derramando o sangue, perdoando seus pecados, porque alguém teve que morrer para Deus perdoar você e a mim. Hoje é por isso que a gente está de pé. Fecha seus olhos, querido. Ah, Deus, eu queria tanta coisa, Senhor, mas eu não sou teu Espírito. É a única coisa que eu te peço, humildemente, que cada vida que está aqui te leve mais a sério, Senhor. Que não brinca contigo, porque ninguém que brincar contigo vai escapar. Hoje a gente viu um exemplo terrível, triste, infeliz, de um grande homem que brincou contigo e que perdeu 4 filhos por causa da brincadeira dele de mau gosto. Que nenhum de nós que está aqui essa noite alcance dessa voz. Nós estamos considerando que é a tua voz passando, enchendo nossa alma, nosso coração. Que nenhum de nós venha brincar e cochear, Senhor, entre 2 pensamentos. Mas que viemos a te priorizar, Pai, com o coração contrito e abatido, da qual o Senhor não despreza. Se porventura algum de nós caiu, parou, a tua palavra diz, olha onde você caiu e volta à prática das primeiras obras. E Deus te diz, volta para mim, que os meus braços estão abertos para te perdoar, para te curar, para te sarar. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como o vermelho mais forte que existe da face da terra, o carmesim, eles se tornarão brancos como a alva, diz o Senhor. Põe a mão no teu coração, querido. Fale alguma coisa para o seu coração, querido. Fala para ele aí, coração. Teme a Deus, coração. Aparta-te do mal, coração. Foge da aparência do mal. Ai, Jesus. Como é difícil, meu Deus. Os últimos dias são maus. Olha para mim, que eu vou falar uma coisa que Deus mostrou na minha vida aqui. Quem está andando com você no seu carro, no seu celular, no seu WhatsApp, te visitando a sua família, a sua casa, seus filhos. É homem de Deus, mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. A boca dele teme a Deus, os olhos dele, ele fez uma aliança com Deus, o coração dele é rendido a Deus. Continue andando com essa pessoa, porque é da vontade de Deus que você ande com os tais. Mas se por uma fração de milésimo de segundo Deus te fez lembrar de algumas pessoas que não estão nessa página e que não são tementes a Deus, que não andam com Deus, que não vivem para Deus, foge dessas pessoas. Salva a tua vida. Eu estou te dando um recado do Deus vivo.
Faz prova com ele se quem está falando é a boca do teu pastor, ou se é a boca dele falando nesse microfone. Foge destes homens e destas mulheres que querem destruir a tua vida e a tua família. Se é gente de Deus, que ama o Senhor, que ama a igreja do Senhor, que ama Jesus, continua com essa tua força, Deus é contigo. Não é não, é porque você gosta, porque é seu amigo de infância. Você vai ter que escolher ou ele ou Jesus. Você vai ter que escolher ela ou Jesus. Porque se a partir de hoje você continuar com essa amizade, Deus vai te cobrar e não vai sair barato, diz o Senhor dos Exércitos. Se você continuar andando com pessoas que não agradam o Senhor, Deus vai pedir conta para você e para mim. E quem vai pagar vai ser os nossos filhos. Pastor, isso é sério? Seríssimo. Porque pelas minhas palavras eu vou ser condenado ou vou ser salvo. Então o que eu estou falando para você aqui, se não for debaixo da direção de Deus, eu estou trazendo juízo e condenação para a minha própria vida. Veja bem quem está andando do teu lado. Veja quem está entrando dentro do seu celular. Veja quem está andando dentro do seu Facebook, do seu Instagram, do seu Snapchat, seja o que for da sua vida. Escuta, deixa eu dizer uma coisa para você. O Salmo 1 continua sendo Salmo 1. Bem-aventurado é o homem, a mulher, que é genérico, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu fico impressionado quando alguém diz: eu tenho 5 mil amigos no Facebook, 10 mil no Instagram, 90% ímpio, mas está lá como amigo. Eu fico impressionado. Pastor vivendo assim. Eu fico vendo qual a Bíblia que eles estão lendo. Vem aqui. Faz igual o salmista disse: guardei o quê? Para quê? Então pronto, amado, vai com essa tua força, Deus é contigo. Vem. Dá uma salva de palmas para Jesus.